Hoje nós estamos com o Romulo César, como é docente do campus Caruaru, gestor estratégico do Armazém da Criatividade, né, e conselheiro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Caruaru. E meu grande amigo, a gente É, focado hoje sobre ciência, sobre inovação, principalmente no contexto do interior, Caruaru e região. A gente tem muito a conversar acerca disso e como tem bastante propriedade para falar acerca disso também. Então, Romulo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. William, professor William, eu que agradeço aí, é sempre bom estar falando das coisas que realmente eu sou apaixonado, né? Educação, inovação e o interior de Pernambuco, né? Então eu fico bem feliz e motivado para essa conversa. Obrigado pelo convite. Valeu. Pátio, obrigado. Tá com Tá com eco? eco, né? Não sei se é aqui, se é aí. Só um minuto. No de Will, né? Ainda bem, Giovanni falou aí, a culpa de Will, não é minha não. Bem, tá com eco. Confesso que eu não sei como tirar, que eu não estou utilizando fone. Bem, como eu vou falar bem menos do que você, tá? Então, acho que tem algum outro dispositivo ligado. Certo, só um minuto. E agora? É, pode ser teu computador ali atrás. Ainda tá com eco, gente? Aqui eu escuto bem. Perfeito. Então, tranquilo. Pátio, obrigado. Então, vamos lá. Sim, me apresentando, eu sou o William, também professor do campus Caruaru, e membro do PPGEC. Primeiro, gostaria de começar perguntando como você enxerga, Romulo, o cenário de tecnologia e inovação no contexto do interior de Pernambuco. Entendi. Boa pergunta, Williams. Eu acho que não tem como a gente começar falando sobre inovação se a gente não explicar o que é o ecossistema, né? O ecossistema de inovação para aquela região, né? Eu costumo dizer que um ecossistema é como se fosse uma hélice, né? E aí, para Caruaru e região agreste, você tem que ter no mínimo 4 hélices para rodar essa engrenagem. Você tem que ter o ponto .gov, né, que é o governo, as prefeituras dando incentivo, né? Então, hoje, lá na região já acontece isso. Por exemplo, as empresas de tecnologia, ela tem o subsídio de ISS 2%, né, sobre serviço para software, então isso ajuda. Você tem que ter o ponto .org, é outra hélice aí que faz esse ecossistema rodar. Por exemplo, um Porto Digital com o Armazém da Criatividade, o Sebrae, o Senai, o Sistema S como um todo. O ponto .com, que são as empresas, de fato, onde a gente vai entregar um produto. E o principal, na minha visão, dessas hélices é o ponto .edu, a educação, né? Então, quando você soma o ponto .gov, o ponto .org, o ponto .com e o ponto .edu, você está falando literalmente de ecossistema. E eu acho que não tem como desassociar, não tem como falar de inovação sem falar de pesquisa, né? Então, isso aí é uma coisa que está bem interligada. E aí, quando a gente vai falar de cenário de inovação, um dado interessante, se a gente for parar para analisar, só naquela região de Caruaru, Agreste como um todo, a venda de faturamento com roupa, com texto, é em um ano aproximadamente 6 bilhões. Então, se a gente for parar para analisar o Porto Digital em tecnologia em Recife hoje, é 2 bilhões. Então, existe uma parte econômica muito grande nesse cenário de inovação, né, econômico. Por outro lado, a inovação nessas empresas, tecnologicamente falando, ainda são muito baixas. Então, muito mercado informal, né, com aquela venda lá de dinheiro em papel. Então, existe um grande enriquecimento na região, economicamente falando, mas ainda um baixo nível de inovação com a pegada tecnológica. Né? Então, a gente para analisar esse cenário, é um cenário economicamente ativo e forte, mas, por outro lado, ele tem uma baixa inserção na inovação. Aí, quando a gente para analisar a inovação, na perspectiva universitária, naquela região, aproximadamente, existe 20 cursos de tecnologia ou engenharia. Tem o nosso de sistema de informação, né, em Caruaru, e tem licenciatura em engenharia de software em Garanhuns, a FAVIP tem, a FAFICA. Então, assim, você tem engenharia da produção. Engenharia de software também, Garanhuns. E esse Garanhuns e licenciatura. Então, você tem uma riqueza aí grande economicamente falando, uma grande parcela de concursos de tecnologia. O que falta é a gente tentar chegar nesse join aí, né? Como a gente unir esses atores para alavancar a inovação no interior, entendeu? Romulo, deixa eu te perguntar, e a todos, melhorou o áudio ou ainda está com todo?
Aqui está melhor. Legal, perfeito. Pessoal, nesse tópico, como é que você imagina que o AC, né, o Armazém da Criatividade, e a Universidade de Pernambuco, elas podem contribuir para esse arranjo produtivo, vamos assim chamar, Entendi. da inovação e tecnologia nessa região, Entendi. macro-região? Entendi. Eu acho que exatamente, eu percebo agora que é o que aconteceu lá atrás com o SIM e o Porto Digital, né? Só um Tá na minuto, mesmo? só um minuto. Beleza. O áudio ficou muito baixo. Isso. Eu só perguntei se não deu para ouvir, qual o principal papel agora, né, na perspectiva de Rômulo, do Armazém da Criatividade e da UPE para esse arranjo produtivo local. Entendi. Acho que o pessoal deu para escutar agora, ficou mais alto. E aí, como eu estava te falando, eu percebo hoje esse novo movimento da UPE com o Armazém, o que aconteceu há quase 20 anos atrás lá, com a questão do próprio Porto Digital e o Centro de Informática, né? Eu acho que um grande diferencial aí da gente, enquanto instituição, é aproximar esses atores do ecossistema. Né? É a gente tentar fazer essa interlocução entre esses .com, .gov, .edu, .org, e um grande diferencial que eu vejo, Will, é a questão de reter talento, né? Se a gente pega hoje, por exemplo, uma empresa do Porto Digital em Recife, ela deve ter aí uns 30 egressos nossos só da UPE Caruaru, é uma única empresa. Então a gente prepara a mão de obra qualificada, mas que de fato ela não fica na região. Aí isso não impacta a economia, né? Isso não impacta a moradia, ou seja, como um todo. Então eu acho que um dos diferenciais nossos aí é essa questão de aproximação. Então agora pela tarde mesmo, por exemplo, a gente estava falando eu estava em reunião com a prefeitura, desse novo normal, né? Que as pessoas vêm falando, né? Então existe uma carência muito grande, por exemplo, de marketplace e de e-commerce na região. Então eu percebo que com a chegada desses novos atores, por exemplo, um projeto como um programa de Espírito Senso, ele vem exatamente porque assim, não é só pegar um e-commerce e colocar para rodar. Porque assim a gente compraria e colocaria. Tem várias questões, por exemplo, que devem ser estudadas, como uma questão cultural, por exemplo, né? A cultura da população. Então eu percebo que um fator diferencial aí para a UPE, o Armazém como um todo, é aproximar esses atores para trabalhar em conjunto, entendeu, Williams? Tentar ver como é que a gente faz essa engrenagem rodar. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho que você já falou do programa de pós-graduação. E o seguinte, na sua perspectiva, a gente percebeu agora uma aproximação, né? O PPGEC, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação, ele chegou recentemente aí em Caruaru, no campus Caruaru, o projeto, o programa Intercamp. E como é que você visualiza com o chapéu de Armazém da Criatividade, né, com o chapéu lá de conselheiro de inovação, como é que você recebe essa aproximação do programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado aí em Caruaru? Certo. Primeiro é um orgulho para a gente, né? Receber o Espírito Senso do PPG, que é o primeiro programa hoje que a gente para analisar de mestrado e doutorado para o interior de Pernambuco, né? Isso foi comemorado, isso a gente tem grupo de inovação, a chegada do PPG, que ele foi comemorado nos grupos de inovação. Então, quando a gente para tá dando eco em Will, né? Tá. Será que quando eu falar, tu de ligar o teu... Não tem como, né? Porque a gente tá no Instagram, né? Mas bem, eu vou falando aí, tá? E aí... Desculpa, gente, mas já tentei aqui algumas alternativas e não funcionou, né? Como o Rômulo vai falar muito mais do que eu, então... Pode ser que... Caso vocês não entendam, tá? Aí vocês falem que eu tento repetir aqui ou até escrever, tá? Peço desculpas. Tranquilo. E aí, como eu estava te falando, literalmente foi um motivo o pessoal tá falando aí PPG aqui Caruaru, né? De fato, pra gente é um orgulho muito grande receber o programa aí do PPG aqui em Caruaru, porque eu vejo como divisor de água, tá, Williams? Eu acho que com a chegada do programa, a gente eleva o nível de pesquisa da região. E como a gente estava falando com o tópico anterior, né? A gente coloca para que os nossos alunos, por exemplo, os egressos, eles tenham como ficar na cidade. A gente sabe que com a própria conjuntura econômica, cada vez mais difícil é arrumar bolsa, por exemplo, né? Para se manter, por exemplo, em Recife e custear os estudos. Então, com essa possibilidade do aluno, ele poder ficar em Caruaru, ficar no Agreste, para realmente poder estudar, eu acho que isso é um diferencial para o aluno da região, não só da UPE, tá? Da região como um todo. Como eu falei, a gente tem muita faculdade, universidade boas de tecnologia e engenharia
na região, onde nossos egressos eles tinham que ou migrar de área ou ir para Recife para estudar. E com esse braço da Poli aqui em Caruaru, eu vejo literalmente como divisor de águas para que a gente consiga gerar pesquisa de alto nível e, consequentemente, apoiar as empresas, as organizações. Mas eu acho que é algo para se celebrar, tá? É um marco histórico mesmo no Agreste, a chegada do PPGEC. Pois é, eu queria saber agora de você, se melhorou. Até o laptop eu fechei, tá? Eu também eu recebo dessa forma, sabe, irmão? Com muito otimismo. E tem outra situação. O programa por si só ele fica muito mais fortalecido. De certo modo, é interessante também para outros docentes de outras unidades da UPE, tanto de Garanhuns como de Caruaru. Né? E uma outra perspectiva também é que a gente percebe até as próprias instituições de fomento à pesquisa com uma preocupação muito grande com a interiorização. Perfeito. De fato, chegue na interiorização, no interior. Então, valoriza bastante as iniciativas de pesquisas com desenvolvimento local e visão global. Né? Então, para a gente fechar aqui, como é que você percebe que, de fato, as iniciativas, as pesquisas de um mestrado, de um doutorado, elas podem contribuir para esse arranjo local, de forma imediata? Entendi. Eu acho que algumas ações elas já vêm sendo feitas, tá? Eu acho que até por você, o professor Jorge também está como um apoiador do programa, que é essa aproximação mesmo dos alunos nas próprias empresas, né? Eu acho que você tem aluno já que faz parte do programa em Caruaru, pertencente à empresa, né? A gente está com projetos, eu acho que esse é o primeiro passo, né? É tentar enxergar, por exemplo, como é que a pesquisa ela pode apoiar esse ecossistema local. Eu acho que esse primeiro passo ele já foi dado. Então isso já é um feedback que a gente tem do próprio empresariado local, né? Que o mestrado chegou e eles estão começando a ter uma visão científica da coisa para colher fruto a médio prazo, né? Nada de longo prazo, entendeu? Então o pessoal está começando a enxergar, então eu acho que um grande ganho disso é essa aproximação. De como até o Giovanni falou, eu sei que o Giovanni tá na pesquisa aí também aplicada, né? Trabalhando junto com o cliente, eu acho que isso vai enriquecer muito. Eu acho que ele se completa, tá? São coisas bidirecionais. Eu acho que a pesquisa está aqui para ir para o mercado, para apoiar o mercado com problemas que são resolvidos pela pesquisa. Então, eu acho que essa aproximação ela é fundamental e já está existindo. Eu acho que a gente começou desde do pontapé inicial com essa iniciativa de aproximar o PPGEC Caruaru em Caruaru das empresas nas organizações. Eu acho que isso é importantíssimo. E eu acho que o segundo passo também, Williams, é tentar ver, por exemplo, assim que o mestrado chegou, o próprio Sebrae, o mestrado e doutorado, né, já sinalizou, disse, cara, a gente tem muita vontade de escrever um programa com o Espírito Santo da UPE em Caruaru. Porque a gente tem uma demanda e eles estão lá na ponta, né? O Sebrae como empresa, como organização, ele tem essa visão dos problemas do empresariado local. Então ele disse, olha, de repente eu acho que uma alternativa para a gente também é sentar, escrever projetos institucionais entre esse próprio ecossistema. Porque eu acho que dão temas massas para a parte do mestrado e doutorado com problemas reais da população, do mercado. Então, eu acho que são essas duas perspectivas. Uma já está sendo executada, que é literalmente, de fato, aproximar os alunos, a pesquisa dos professores do mercado, da inovação. A gente chama de pesquisa aplicada, né? Isso é muito legal. Né? Não tem como falar de mercado se é algo que não está realmente experimentado. Então, eu acho que a pesquisa ela é fundamental nessa perspectiva. E o segundo ponto é trabalhar nessas ações. De repente, editais em conjunto, né? Perspectiva de temas que podem vir apoiar o ecossistema, né? Então a gente fala muito de empresa, mas você tem a parte do Gov, que é muito carente de soluções tecnológicas, né? Você tem a parte de org, né? A gente fala que são digitais, mas no meio da história você vê que é tudo muitas vezes em papel, não é? E aí eu acho que e isso vai não só de tecnologia, tá, Williams? Eu sei que você é um professor da área de gestão, e a área de gestão dessa pessoal é muito carente, né? Então é algo cultural, né? Que faz, eu faço porque meu avô fazia, meu pai faz, e eu faço, né? Mas, de fato, não existe muitas vezes, a gente fala da coisa empírica, mas empírica para pesquisa é outra coisa, né? A coisa empírica para pesquisa é você ter o dado, né? A propriedade. E o pessoal faz muita coisa empírica do dia a dia, né? Então, eu sinto muito falta dessa aproximação nessa perspectiva. Mas coisa que o PPGEC já vem fazendo muito bem desde o primeiro início em Caruaru, tá? Pois é. Byron até colocou algo interessante aqui, de ampliar essa parceria com o programa de pós-graduação em administração da UPE também. Perfeito.
Inclusive, fizemos um censo aí recentemente com a professora Patrícia, que hoje está na coordenação acadêmica, né, do setorial, e também é membro permanente aqui do programa do PPGEC. Fizemos um diagnóstico da pesquisa no campus Caruaru, e tem professores da administração com a produtividade bastante significativa, né, contribuindo bastante. Então seria bem interessante essa aproximação também com esses docentes. Com certeza teremos bons resultados. Pois bem, eu queria agora abrir também para algumas considerações e perguntas, não é isso, Mon? Sim, se o pessoal quiser conversar um pouco, perguntar, entender alguma particularidade de como é que funciona o nosso ecossistema da região, né? Eu acho que uma coisa muito interessante também eu acho que de confirmar e fortalecer é a parte da própria instituição o Jorge está colocando aí, o pé muito próximo do mercado, né, em Caruaru. Isso é verdade, tá? Fala um pouquinho, Rômulo, do Smart Labs, coordenado pelo professor Jorge. Pronto. Até licença aí o professor Jorge para falar um pouquinho, né? Então a gente tem essa questão do Smart, que é o laboratório do professor Jorge, eu faço parte também, né? Então hoje, só para vocês terem uma ideia, o próprio Smart ela tem uma sala dentro do cliente, né? E a gente tem aluno do PPGEC dentro dessa sala, levando literalmente o que eles conseguem aprender dentro da sala de aula, levando para a prática. Eu acho que isso é fundamental para a pesquisa. Então, isso é uma das atividades que a gente faz hoje, tentar ao máximo aproximar, né? Você aí, Williams, tem o próprio REACT, o laboratório também, né, de pesquisa, que tem uma associação aí com o próprio Smart, né? A gente tenta o máximo pegar os nossos projetos da universidade e colocar ele lá em prática, né? Eu acho que um ponto também legal de se destacar foi a criação do Conselho Municipal de Tecnologia na cidade de Caruaru, né? Então eu faço parte do conselho, o professor Jorge também é um conselheiro, e isso foi legal porque a própria cidade ela mapeou esses atores e a universidade é uma peça-chave dentro do conselho. Então a universidade ela tem uma voz ativa para poder olhar como é que a gente vai investir em projetos. E eu penso que, eu até comentei isso já no conselho, que a pesquisa ela tem que ter um fundo de investimento pelo conselho, né? A gente tem que gerar uma bolsa para implementar novas pesquisas. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento da cidade. Então, eu acho que Caruaru e região ela já se preocupa com isso, com a questão da pesquisa. E eu acho que quando o PPGEC chegou na cidade, ele veio de fato para corroborar com esse crescimento, né? E eu acho que a Aline está perguntando aí, né, quais os principais desafios enfrentados para estabelecer essa colaboração. Boa pergunta. Complementar aí a pergunta, agradecer a pergunta de Aline, porque a Aline ela é doutoranda do programa, orientada pela professora Mariana Encaixa, e recentemente a gente estamos desenvolvendo, finalizando um estudo, em parceria, que é justamente o que a gente chama de IAC, né, que Industry Academia Collaboration, ou seja, essa colaboração entre a academia, a indústria, a tecnologia, as empresas de computação, né, desenvolvimento de software e tudo mais. E tem estudos, né, que relatam esse arranjo, né, como funcionam e tudo mais. E aí ela joga aí para a gente, né, quais são os principais desafios enfrentados para estabelecer essa colaboração no contexto de Caruaru. Boa pergunta, tá? Então, veja, a gente costuma dizer que tudo é uma questão cultural, né? E aí a gente brinca no interior de falar o seguinte, existe o ecossistema e o egossistema, né? Então, tem muito disso, eu acho que o maior desafio é a gente aprender a trabalhar em ecossistema. Então, hoje, como eu falei, você tem uma situação econômica muito favorável. Você tem, por exemplo, associações comerciais muito fortes financeiramente falando. Então, muitas vezes, quando a gente para nessa perspectiva, tem ações de algum parceiro ou de algum ator que meio que ele quer encabeçar e meio que até para compartilhar, para você ser parceiro, uma marca, você fica com um negócio mais fechado. Eu acho que o principal desafio que a gente está vencendo, literalmente, é trabalhar em cadeia, trabalhar em conjunto. E a universidade é uma peça-chave para o conhecimento. Então, eu percebo que se a gente conseguir esse primeiro passo, que a gente está conseguindo no interior, que antes a gente não tinha nem essa abertura para conversa, você vê que hoje a própria universidade ela é uma mesa, uma cadeira dentro do conselho para falar sobre inovação e é escutado. Eu acho que isso é o primeiro passo, é reconhecer que todos esses atores do ecossistema, eles são importantes. E a universidade ela tem um papel fundamental para o crescimento da cidade e da região.
Então, acho que o nosso principal desafio aí é trabalhar em ecossistema e não em ecossistema, entendeu? Eu acho que fica aí essa informação da cultura. Isso mesmo. E o professor Bruno, que por sinal é o nosso coordenador do programa do PPGEC, é o chefe aí. Ele ressalta um ponto bem importante, que na verdade essa iniciativa é uma iniciativa bem inovadora, né, de aproximar outras unidades, né, da própria universidade e estender, né, ampliar a abrangência do programa de pós-graduação. E, obviamente, passamos a enfrentar inúmeros desafios de infraestrutura e tudo mais tecnológico, mas fomos de peito aberto realmente, né, e estamos conseguindo mitigar esses desafios. Tá? Então, acredito que toda a equipe está de parabéns, porque de fato foi uma iniciativa bem interessante. Eu percebo que o PPGEC, ele deu um passo à frente no... Outros programas também da própria universidade, não tem dúvida. Entendi. Eu percebo que nesse modelo até de questão remota, né, o PPGEC ele deu até um passo à frente no cenário atual, né? Então, meio que já se tem um planejamento dessa questão de aulas online, a questão remota, eu acho que isso é fundamental para o crescimento não só do aluno, não só do professor docente, mas da região como um todo. Eu acho que foi um momento, como eu falei anteriormente, literalmente de festa, de celebração. A gente faz parte de alguns grupos lá de discussão de inovação, e até o pessoal diz, poxa, vai chegar quando em Petrolina, né? O pessoal já estava cobrando, eu disse, ó, tem que falar lá com o pessoal, mas assim, é um orgulho pra gente de Caruaru, né? Tá recebendo um programa tão qualificado e renomado quanto o do PPGEC, né? E poder literalmente ver ações ela sendo inserida na sociedade. Eu acho que isso sim é um grande diferencial. Bem, é isso. Eu acho que tá ok. Estamos dentro do tempo, tá? Caso alguém tenha mais alguma pergunta. Não. Olha aí, vamos ver. Qual foi? Qual foi a pergunta? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Tudo que eu aprendi foi com você, garoto. Valeu, Júnior. Fico feliz aí. Não, perfeito. Então, queria agradecer muito a tua presença aqui hoje, certo? Muito obrigado. Foi um bate-papo excelente, esclarecedor e que, na verdade, gera novas reflexões para a gente, né? Da quantidade de possibilidades que a gente tem ainda aí na macro-região de Caruaru. Inclusive, Caruaru é a cidade do país de Caruaru. País de Caruaru. Exatamente. Tá tu até em homenagem aqui, é de xadrez já quadriculado, saudade do São João e saudade de Caruaru. Exatamente. É como o Vinícius reportou aí, ó, assim, bastante para os estudantes de outras regiões. Eles ficam ali nas proximidades, então isso facilita muito a vida dos alunos, né, dos mestrandos e doutorandos, como foi mencionado, tá? Então eu queria agradecer bastante a presença de todos os colegas, todos os alunos, assistentes, mestrandos, professores, todas as pessoas que participaram aqui dessa live hoje, tá? E queria já fazer uma chamada que na próxima quarta nós teremos aí o ciclo de Divulga IA, né? Nós teremos o tema Fake News em tempos de Covid-19 e será mediado pelo professor Carmelo, que vai entrevistar o Anthony Lins às 5 horas. Tá ok? Então, fica o convite para todos. Eu acho que Caio fez uma pergunta aí, né? Opa, vamos lá. Eita, pergunta legal, viu, Caio? Eu estava falando desse cenário do Covid em um talk anterior aí do Vladimir. E agora a gente joga aqui para Rômulo esse cenário aqui do Covid, né? O próximo talk vai ser aí baseado em Covid. E aí, Rômulo, como é que tem na sua perspectiva, esse cenário pós-Covid para a tecnologia na região? Certo. Então, Caio, boa pergunta, né? Caio é um amigo de longa data. E aí, Caio, eu estava até falando pro pessoal que logo cedo, a gente estava com reunião com a Prefeitura de Caruaru e alguns atores, que a preocupação literalmente é nesse novo normal que a gente vem falando, né? E a gente percebe que existe uma potencialidade econômica na região,
Porém, o grau de inovação para essas empresas é muito baixo. Então, ou essas empresas elas vão ter que a gente chama de pivotar o seu modelo de negócio, né? É mudar o mindset mesmo para olhar para a parte de tecnologia, de web, de inovação, ou, de fato, vamos ter dificuldade economicamente para superar, tá? Então, eu acho que vendas online, ela deixou de ser uma opção secundária. De fato, ela vai estar lá encabeçando, tem até uns dados que mostram que alguns países que estão retomando as atividades presenciais, só cerca de 60% das atividades que estão vendo presenciais, porque o povo está se acostumando a essa questão online, né? Pessoas que compravam continuam comprando, e aquele público que não comprava começou a comprar. Então eu percebo que para Caruaru e região não é diferente, né? Vou até fazer aí a propaganda da Conecta TI aí de Caio, né? Procurem a Conecta aí, né? A empresa de Caio, né? Porque vocês vão ter que mudar essa maneira de pensar o negócio. Vai ter que repensar. Claro que isso tem um impacto muito gigante na própria cadeia de valor da organização. Você está falando desde venda, de comercial, de faturamento, de logística. Você tem um mundo por todo. Não é só colocar um e-commerce no ar para funcionar. Mas eu percebo que se as empresas elas não acordarem para essa nova realidade, você tem um site chinês aí vendendo ao mesmo preço do cara da feira. Isso é uma realidade que já chegou em Caruaru. Aí quando você para, que tem que ir para uma feira numa segunda de madrugada, a população está querendo buscar comodidade. Aí eu penso que tem a questão cultural. A gente tem até uma lição aprendida muito interessante no Porto Digital, que o Ctrl-C, Ctrl-V não funciona. Tipo, pegar o que roda hoje em Recife e colocar em Caruaru, por exemplo, muitas vezes não funciona. Por isso que a gente precisa de pesquisa, de validação, para entender o cenário atual dessas pessoas, a cultura da organização e depois falar de tecnologia com elas. Porque se a gente não muda a cultura, a gente não consegue nem implementar. Então, assim, se eu fosse resumir minha fala, ou entra nesse... tem um empresário que fala o seguinte, eu estou investindo de tecnologia, não é porque eu gosto, não. É por questão de sobrevivência. Ou ele vai para a área de tecnológica, ou realmente ele perde mercado, entendeu? A coisa orgânica de como funciona de fato aquele mercado, de como funciona de fato o fabrico, como funciona uma sulanca, onde de fato gera uma grande renda para a população e o mercado local e região, e a gente pensar em soluções específicas para esse novo contexto, né? Isso é importantíssimo. E com certeza a pesquisa tem uma necessidade vital, né, para esse grande momento. Tá? Então, Romulo, obrigado mais uma vez e obrigado a todos. E até quarta-feira, às 17 horas. Valeu, meus agradeço aí o convite, fica à disposição. Valeu, pessoal.